Eu te pergunto, para que deixar para amanhã aquilo que pode ser feito hoje? Saudações, ouvintes do meu canal, gratidão pela vossa presença aqui. Espero que estejam todos bem. Eu estou bem. Todos nós, em algum momento da nossa vida, deixamos coisas pendentes para fazer, não é mesmo? Procrastinação nada mais é que adiar aquilo que a gente sabe que precisa fazer, mas não faz no momento. Pode ser uma obrigação ou uma tarefa chata que você não sente prazer em fazer. Mas tem coisas na nossa vida que a gente precisa fazer, apesar de serem chatas, cansativas, mas são necessárias. E a gente não faz muitas das vezes porque é cansativo, é chato de fazer. Aí você fica adiando para o eterno amanhã, por exemplo. Eu quero fazer academia, eu quero começar a fazer exercícios físicos, eu quero começar um curso de inglês, por exemplo, eu quero começar o processo de autoconhecimento, mas você fica adiando, fica protelando aquilo e nunca sai do papel. Eu mesma já passei por isso. Por exemplo, 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a assistir vários vídeos no YouTube e eu me via fazendo aquilo e eu gostava daquilo, dos vlogs, do vídeo de maquiagem. E para começar a gravar vídeo pro YouTube, eu levei muito tempo. Eu fiz várias viagens, fiz vlogs que ficaram enterrados no meu celular até um dia a memória ficou cheia e eu excluí. E eu perdi vários materiais, só para você ver o nível. O que está por trás disso? Por que a gente procrastina tanto uma coisa que sabemos que é necessária? Você sabia que procrastinar faz parte dos vários processos de autossabotagem? É uma das muitas facetas de autossabotagem e talvez um dos mais comuns. A autossabotagem também é um outro assunto muito amplo que a gente não vai focar muito nele. Eu só indiquei porque tá tudo junto e misturado. E toda vez que você procrastina, você está se autossabotando, causando algum tipo de mal para você mesmo. E como é um processo acumulativo, isso vai causando estresse, o estresse de deixar tudo para depois. E isso vai tornando a sua vida cada vez mais difícil, mais pesado, porque fica no inconsciente a culpa de não fazer o que devia ser feito. Porque quando a gente adia alguma coisa, a gente sente algum tipo de alívio momentâneo. Vou deixar para depois, dá aquele conforto do momento. Inconscientemente vai crescendo uma grande tensão interna, uma sensação de culpa, sabe? E isso vai só acumulando até chegar um ponto que você vai se autossabotar muito mais. E falando da procrastinação, a gente não pode deixar o medo de lado. O medo entra nesse momento como um dos fatores no nosso inconsciente que leva a gente muitas das vezes a procrastinar. O medo de sair da nossa zona de conforto, medo de coisas novas, até pode ser medo da felicidade, porque a gente acaba se acostumando tanto com as coisas ruins, coisas negativas, que a gente se conforma. Medo de ser feliz, medo de tentar coisas novas, medo de errar, tudo isso vai acumulando. Isso já é num grau mais alto da procrastinação, porque tem procrastinação também de adiar, por exemplo, coisas mais simples, pagar a conta, sabe? E o que fazer para acabar de vez, para eliminar de vez a procrastinação da sua vida? Primeiro, você precisa identificar esse padrão de comportamento em você. E como você faz para identificar isso? Através do processo de autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é tudo na vida. Se você quer ter uma vida de sucesso, se você quer ser plena nessa vida, você precisa literalmente pegar a sua pessoa e destrinchar peça por peça, descobrir os seus gatilhos mentais. Muitas das vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Precisamos de um profissional.
e às vezes leva anos. Imagina, a gente passa a vida toda até chegar a uma vida adulta fazendo ou se comportando de um determinado modo. Não é de um dia para o outro que vai clicar num botão e tudo vai ficar maravilhoso. Não, não é assim. Você precisa ter muita paciência e saber que para mudar a mente humana, no mínimo, cientificamente comprovado, leva 21 dias de práticas repetitivas. Isso é o mínimo. 21 dias há vários anos. Então, muitas das vezes a gente precisa de um profissional para nos orientar, para poder descobrir esses gatilhos mentais e nos fortalecer interiormente para não ficar uma coisa, um padrão repetitivo que a gente precisa levar para a vida toda. Porque vamos combinar, tem coisas na nossa vida que a gente não pode deixar para amanhã. O tempo não para. O tempo é uma coisa preciosa para a gente, não deve ser desperdiçado, deve ser investido sempre no processo de a gente se tornar a nossa melhor versão. Porque estamos aqui no planeta Terra, estamos nessa realidade para crescer, para evoluir, expandir e aprender. Então, se você tem essa dificuldade, fica sabendo que é a coisa mais comum da vida. Mas você está querendo sair da média, não é mesmo? Então precisa se esforçar um pouquinho mais para fazer parte daquele 1% da população mundial que são donos, entre aspas, do mundo. Eles não dormem. Outro ponto importante que eu acho que ajuda muito a eliminar esse hábito nocivo é você saber os porquês por trás das coisas que você quer fazer. Por exemplo, exercício físico, que você procrastina para começar. Mas por que você está querendo fazer exercício físico? O porquê das coisas por trás das coisas que a gente quer resolver é muito importante. Por que você quer fazer exercício físico? Para ter um corpo bonito? Para envelhecer saudavelmente? Para ter mais vigor no seu dia a dia? E todos os benefícios que a gente sabe que exercício físico nos traz? Qual é o seu objetivo por trás de começar uma academia? Os porquês das coisas nos ajudam muito a chegar a fazer o que precisa ser feito. Você precisa sentir a importância daquilo que você deseja realizar. Como isso vai impactar na sua vida e como vai impactar a vida daqueles à sua volta ou até a vida de milhares de pessoas no mundo. Eu, por exemplo, por que eu estou aqui gravando esse vídeo? Porque eu acho que eu tenho uma história para contar, porque eu acho que eu tenho uma experiência de vida que eu quero compartilhar e com isso poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então já tem um porquê por trás disso. Isso é muito importante. Isso nos dá aquele gás, sabe? Aquele propósito, sentimento de propósito. E é sobre isso. Caso você deseja começar a praticar alguma atividade, algum curso, busca sempre o porquê que está atrás disso. O que você tem a ganhar a longo prazo. O tempo é uma coisa muito importante. Você precisa focar em projetos de médio e longo. O motivo por trás das nossas ações é muito importante. É isso que vai fazer você realizar tudo o que precisa ser feito para você conseguir ter sucesso em tudo que você deseja. O motivo por trás das coisas. E mais uma vez, é muito importante. Mergulhe no processo de se conhecer. Se conheça tão profundamente que você se sinta tão capaz de dirigir o carro da sua vida de maneira lúcida, com muita clareza. A cada segundo, cada dia, dá sempre o seu melhor. Então o assunto de hoje é sobre isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Vou pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, @Rollery, para acompanhar os stories que eu posto todo dia. Gratidão por ter assistido. Até o próximo vídeo. Namastê.